Olá, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso programa, o programa sobre ética na vida do crente. Você sabe o que é ética e você sabe o que é o crente. Nós estamos falando de comportamento do crente, testemunho do crente e principalmente a postura que o crente tem que tomar com relação à questão de mostrar que ele é diferente dos demais. E nós tivemos aqui a presença no nosso programa de vários tipos de crente. Tivemos pastor crente, diácono crente, senhora crente, tivemos todo tipo de crente aqui hoje. E agora estamos dando continuidade a um momento em que nós queremos te mostrar outro crente muito especial na igreja, que são os nossos jovens. E nós tivemos já algumas sessões, algumas apresentações em que nós já abordamos este assunto, sob a visão dos pastores, né, no primeiro episódio. Depois trouxemos aqui um casal de professores de jovens que já nos deram uma ideia bem mais segura sobre os jovens. E agora vamos falar sobre a ética dos jovens, conversando com eles próprios. E para isso, nós convidamos aqui de uma forma muito especial nossas queridas irmãs. Primeiramente, eu vou cumprimentar aqui a Nicole. Nicole, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Obrigado pela vinda, foi muito bom a sua presença aqui. E da mesma maneira, Júlia. Júlia, paz do Senhor, Júlia, muito obrigado pela sua vinda. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor a todos. Muito bem, estamos aqui então agora com aqueles que vão nos falar sobre o assunto da ética do jovem, e isso do ponto de vista deles próprios. Agora já não é mais a visão do pastor ou dos professores de jovens, mas eles próprios vão falar sobre isso. E nós temos aqui um enfoque muito especial, mas antes nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. Primeiramente, nós vamos ler aqui a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Vou pedir a Júlia para fazer essa leitura. Júlia, por favor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Muito bem, vamos agora a outro texto. Quem vai ler agora é a Nicole, no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Isso. Por favor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for jovem, não se desviará dele. Muito bem, ela falou exatamente a palavra certa. Ainda quando for jovem. O texto bíblico fala ainda quando for velho. Mas nós estamos aqui falando para jovens, então agora estamos tratando de um grupo de jovens que está agora na condição de dizer para você o que é verdadeiramente a ética do jovem numa idade em que normalmente a gente tem nessa fase da juventude certos direitos que a gente acha que tem, certos deveres que a gente acha que não tem. Mas o jovem crente, ele pauta o comportamento ético dele de acordo com a Bíblia. E é isso que nós vamos ver aqui. Muito bem, vamos então agora fazer algumas perguntas aqui às nossas irmãs, que elas vão responder aqui como jovens, e você vai aprender uma coisa que talvez você não saiba sobre os jovens. Eu também vou aprender, porque elas estão aqui para nos dar esse ensino, falando da própria boca. Então, vamos lá. A pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: que questão você espera, que resultado você espera na questão de vida familiar do jovem crente, e quais são as palavras que você tem para eles no campo da vida familiar? Então eu vou dirigir essa pergunta aqui, por quê? Porque nós estamos abordando aqui os 5 campos de aplicação do ensino dos jovens. E nesses 5 campos de aplicação, hoje nós vamos nos focar aqui no primeiro campo que nós abordamos, que é a vida familiar, ou seja, o jovem na sua família. Então essa pergunta que eu fiz aqui, vou repetir aqui a pergunta e eu vou querer 2 respostas aqui agora. Vocês vão ter 2 respostas. Então é o seguinte: resultado que você espera na questão da vida familiar do jovem crente e as palavras que você tem para dizer para eles com relação a uma orientação, estímulo, ânimo no campo da vida familiar. Quem vai responder primeiro? Eu posso responder. Pronto, Nicole, por favor. Eu como jovem, eu observo muitas vertentes, né, nos dias de hoje. A família é a principal fonte que a gente tem vinda do Senhor, isso é fato. O que a gente precisa entender é que sempre nós precisamos nos apoiar à família. Então, se você jovem tem alguma dúvida ou às vezes se sente inseguro com qualquer assunto, primeiro procure a sua família, é o principal. Claro que com o Senhor, né, em primeiro lugar, mas
como experiência de vida, a família é a base, a família ajuda em oração, a família ajuda com a busca. Então, nós como jovens devemos ter a base, a nossa família, ter o diálogo e esperar sempre essa troca, né? De jovem, família, as coisas do Senhor é essencial. Muito bom. Essa colocação é boa. Por quê? Porque tem o sentido seguinte. Todas as vezes que algum grupo de jovens, um casal de jovens me procura como pastor para poder pedir alguma orientação espiritual com relação ao relacionamento deles, o plano deles de formar um lar, uma família, uma das coisas que eu mais oriento aos jovens, recomendo a eles, é que eles, após se entenderem entre si, que se entendam também entre as famílias. Porque embora a Bíblia diz que quando um casal vai formar um lar, a questão da família desse casal é uma coisa que vai ser tratada naturalmente de uma forma diferente, porque a Bíblia diz isso: deixará o homem seu pai e sua mãe, quer dizer, sua família, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas tudo bem, só que a questão dos laços familiares, eles não poderão jamais deixar de existir, não é? Então, a respeito disso, eu estou apenas aqui completando um detalhe, ou seja, chamando atenção, né, para um detalhe daquilo que a Nicole já falou aqui, que realmente a questão de estar ligado à família é fundamental. É o jovem com a família, a postura do jovem. Não, vou me casar, então não quero saber mais de meu pai, de minha mãe. Não, também não é assim. Você pode até não poder mais depender do seu pai financeiramente, sua mãe financeiramente, sua família e em outros aspectos, mas a questão do respeito, da consideração, isso realmente é fundamental. Agora sim, nós vamos dar continuidade, porque agora quem vai falar é a Júlia. Júlia, sua vez agora. Além do que a Nicole já falou, eu imagino também, é uma coisa que eu vivo, que além desse respeito, além dessa buscar a família para tudo, a gente também hoje no mundo é muito pregado que nós somos donos das nossas próprias ideias e que sabemos o que é melhor para nós. Mas no texto já diz, né? Nós honra teu pai e tua mãe, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Então, a questão de obedecer às regras em casa, o respeito com os pais, ter ali uma convivência em que você está honrando quem você está vivendo junto. Então, além de sempre procurar a família para conselhos, honrar eles de forma no comportamento, de ser um jovem íntegro, de ser um jovem que saiba falar com eles, um jovem que obedeça aos limites da casa, é muito importante. Claro que não é subservência, né? Eu não estou sendo totalmente submissa aos meus pais. Seus pais te amam, então há um diálogo entre a família. Mas, ao mesmo tempo, nós honramos eles. É muito importante para o jovem ter esse mandamento também sempre na mente. Aliás, levando em consideração o próprio texto que nós lemos, né? Você deve ter ouvido a leitura do texto que diz que é o primeiro mandamento com promessa. Qual foi a promessa? Você vai lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e você vai ver lá: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, eu vou aqui, em nome da Júlia e também da Nicole, te dizer uma palavra muito interessante agora. Preste atenção. Você quer viver muito tempo? Honra seu pai e sua mãe. Então essa questão realmente da ética do jovem com relação à família é fundamental na questão de honrar os pais e as mães. Eu, por exemplo, tenho lembrança do meu pai, foi um pregador do evangelho há muitos anos. Eu tenho uma fotografia dele, quando eu não tinha nem nascido ainda, ele com terno e gravata, como pregador do evangelho. Para mim, eu sempre menciono o meu pai com muita honra, porque isso é muito, muito importante, né? Então, a questão, nós estamos falando sobre a ética do jovem crente com relação à família. Mas temos ainda mais algumas colocações. Vamos então à próxima agora. A nossa próxima colocação é a seguinte: normalmente, os pais querem ver dos seus filhos jovens crentes, eles querem ver um comportamento diferente daquele que o jovem do mundo tem diante de um mundo tão confuso, né? Onde as pessoas perdem muito seus valores. Então a pergunta mais especificamente é: o que os pais querem ver nos seus filhos jovens crentes diante de um mundo tão confuso, perdendo um mundo que perde os valores de Deus na vida das pessoas? Então, isso em termos de comportamento ético. Vamos ouvir então
a palavra agora é dos próprios jovens falando. Primeiramente, quem vai falar agora é a Nicole ou é Juliana? Pode falar, Nicole. Pode falar, Nicole. Pronto, Nicole, por favor. Pastor, os nossos pais, eles precisam ver a definição, né, de nós como corpo, na obra, integrados e servindo ao Senhor. É muito difícil quando os nossos pais eles não veem essa interação na obra, no corpo, quando eles não veem que a gente se interessa pelas coisas do Senhor. Então, eles precisam ver que a gente tem o interesse em servir ao Senhor, o interesse em ser ativos, né? Madrugadas, visitas, isso traz um certo orgulho e uma certa segurança para os nossos pais. Se você tem dúvida, às vezes, nós jovens somos muito influenciáveis. Então, o mundo são cheios de oportunidades que nós temos e eu digo, como jovem, não é fácil. Então, a gente tem que demonstrar que a gente está lutando contra isso, que a gente ora ao Senhor, que a gente demonstra isso para eles, né? Fala, pai, mãe, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que o Senhor fale comigo, que eu receba respostas. Então, eles gostam de ver essa busca, essa dedicação, de uma forma simples, não precisa de muito, a gente precisa fazer pouco. E que eles vejam isso, esse amor pela obra. Essa relação, inclusive, de jovem com a família, tem uma história que se conta que uma família no interior estava mantendo um jovem estudante na cidade. E o jovem estudante mandou uma carta para os pais. Na carta, ele dizia assim, pai, mande dinheiro. E o pai pegou aquela carta, virou para a mãe e falou, tá vendo? Esse moleque só vive pedindo dinheiro. É eu que tenho que trabalhar para ele poder estudar e tudo. Aí a mãe virou para o pai e falou assim, não, ele não disse pai, manda dinheiro. Ele disse assim, pai, manda dinheiro. A mãe já amaciou, né, o pedido. Então, essa relação de família, ela é muito interessante num caso assim, porque, por exemplo, a gente nota que eu conheço um exemplo de um testemunho de um rapaz, que eu conheço esse rapaz, hoje ele é casado, e quando ele se converteu, ele veio do mundo, a família toda no mundo. Aí ele conheceu uma irmã da igreja, uma jovem da igreja, e aí, naturalmente, a família teve a impressão de que ele iria conduzir o namoro dele com a jovem da igreja nos moldes que a família admitia, que eram os moldes do mundo. E notaram que isso não estava acontecendo, então até questionaram com ele. Ele disse, não, na igreja, segundo a Bíblia, o nosso comportamento é outro, completamente diferente. Eu agora sou um crente. Então aquela ética, ou seja, aquele comportamento do jovem dentro da ética bíblica, levou a família a ficar maravilhada com aquilo. Eles pensavam que eles iriam conduzir o namoro conforme é conduzido no mundo. Então você nota, portanto, que há uma ética do jovem com relação à questão de formação do lar, até nesse sentido. Quando ele se converte, ele se torna, portanto, um jovem desejoso de formar o seu lar, a sua própria família, mas dentro dos moldes bíblicos, que isso é muito importante, né? Então esse é um aspecto. Mas eu não dei ainda a oportunidade da Júlia falar. Júlia, agora é a sua vez. Bom, o que eu penso também, além... Tudo que a Nicole está falando, estou concordando. Está concordando. É também de forma, vamos dizer, mundana, né? A gente tratou do espiritual. E eu tenho uma experiência com isso também, porque hoje em dia, como você já disse, os jovens são influenciáveis. Tem muito barulho ao redor da gente, falando como a gente deve agir, como a gente deve se vestir, e tudo isso, às vezes, foge dos moldes da palavra. E uma experiência que eu tive é que o que a gente não percebe, muitas vezes, é que a família ali, ela tá blindando a gente dessas vozes. Quando a gente está na família, quando a gente está dentro do ciclo familiar, morando na casa dos pais. Só que, uma vez, eu já morei sozinha, fiquei 5 meses fora em outro estado. Foi uma oportunidade que o Senhor me deu de morar fora, eu estava fazendo uma faculdade, que agora eu já faço aqui no Espírito Santo, mas o Senhor me levou para lá, eu tinha que passar por lá para ver como a família era importante na minha formação. Na minha formação de cabeça, de valores, de sentimentos, até de como este mundo deve ser.
lá eu não era blindada pela minha família. Eu ficava em casa, eu escutava as coisas na faculdade, eu ficava horrorizada, eu não tinha com quem falar, eu não tinha ninguém para orar por mim, eu não tinha pessoas para, né, contar. E eu passei por momentos muito difíceis. E eu fui percebendo que tudo que é passado neste mundo não vale a pena, não traz nada, só tem um alvo, que é a destruição. Tudo que foge à palavra não funciona, é o que a minha mãe diz. A gente tem um manual. Segue esse manual. Tudo que for fora desse manual não funciona. Então, foi lá que eu percebi como que ter a família nos ajudando todo dia é importante. Então, eu acho que nesse mundo de valores confusos, como o senhor disse, a família é essencial. Não tem como dizer mais do que isso. Eu diria até que eu tive uma palavra uma vez de uma jovem. Ela admirava tanto a família dela, o pai, a mãe, a postura deles, o exemplo deles, que ela dizia o seguinte: quando eu me casar, eu quero ter um marido como a minha mãe tem meu pai. Era uma referência. Então o plano dela de uma formação de um lar no futuro era no sentido de que fosse semelhante ao lar dela. Por isso a família é muito fundamental, né? Nós estamos falando aqui da questão do jovem com relação à família, né? Então essa relação com a família leva a jovem, no caso aqui da experiência que eu estou contando, a dizer isso: não, eu quero ter a mesma família que eu tenho, eu não quero ter uma família diferente. Isso é muito fundamental, né? Muito bom. E uma coisa que eu reparo, às vezes os jovens mais novos, por exemplo, pelos 15, 16, 17, enxergam os pais como um tropeço. E isso é muito frequente. Eu mesma já vivi isso. Não é fácil, gente. Às vezes os nossos pais nos dão uma ordem, nos dão um conselho que vai ser muito bom lá na frente para as nossas vidas, porque é uma palavra sábia, é uma palavra do Senhor e a gente não enxerga isso na hora. Só que lá na frente a gente vê. Lá na frente a gente percebe a diferença que esse conselho, que a gente às vezes não seguiu, interfere na nossa vida. Se a gente tivesse seguido, teria sido 1000 vezes melhor. Isso é muito importante. A gente, mesmo os mais novos que não conseguem ver isso, é muito importante. Nós que somos jovens e falando agora, vale muito a pena ouvir o que os nossos pais nos dão de conselho e falam vindo do Senhor, do que ignorar isso e seguir amigo, qualquer pessoa, conselho de internet, o que a gente vê por aí, é melhor a gente seguir o que vem dos nossos pais. Normalmente nós da igreja, nós os crentes, o jovem crente, a maneira geral, a gente sempre tem como referência a família, o lar. Eu tenho lembrança de determinadas coisas que eu falava para as pessoas, e eu dizia assim: como dizia meu pai, como dizia minha mãe. Aí hoje não, hoje tem muitos jovens que já não tem mais essa referência no mundo, né? Então eles normalmente não citam mais o que receberam dos pais, mas citam o que receberam da sociedade. Mas no nosso caso, o jovem crente, o desejo dele é sempre citar o que ele recebeu dos pais como referência, né? Sim. Nós estamos até com uma programação na Rádio Manaim voltada para isso. Tem um programa agora que está passando as gerações na obra do Senhor. Eu fiz parte desse programa, né? Peguei eu, minha filha, minha neta e fomos falar a respeito das gerações da obra até os dias de hoje, né? Já tem outro programa também já pronto sobre isso. Estou apenas fazendo aqui a chamada, né, desse outro programa que está aqui, que é o programa Organização e Método. Se você quer assistir, pode ir lá, que é um programa que está sendo muito bem canalizado, né? Mas temos ainda uma terceira questão, uma terceira e última questão para responder, que é a seguinte: veja bem, nós estamos aqui com essa questão ainda, que é sabendo que hoje, nos últimos tempos, um dos sinais proféticos dos últimos tempos é quando o Senhor Jesus fala que haveria pais contra filhos e filhos contra pais. Então esse é um momento que nós estamos vivendo isso, pais contra filhos, filhos contra pais, conflitos de gerações que passaram e não conseguem passar adiante determinados valores por causa desses conflitos. Então, diante dessa situação, a pergunta seria a seguinte: vamos dizer assim, o que nós como crentes, nós como jovens crentes, qual seria o nosso comportamento do ponto de vista ético para que esse tipo de influência não venha sobre nós, o jovem crente esteja fora desse tipo de influência, de pais contra filhos, filhos contra pais, esse conflito de gerações. Teria alguma coisa a falar, Nicole? Isso linka com o que eu falei.
Às vezes a influência do mundo vem do adversário querendo que a gente fique contra os nossos pais. Isso é um fato. E o que a gente pode fazer para barrar, né, essas setas que vêm diante das nossas vidas? A gente tem que orar ao Senhor, a gente tem que buscar, a gente tem que virar para os nossos pais e falar, olha, eu tô ficando bravo ou infeliz com certos tipos de fala. A gente tem que se falar, se abrir, dialogar, para não ter esse tipo de afastamento. Porque desse modo, com as coisas que o adversário lança sobre as nossas vidas, levanta muita prova para os filhos ficarem contra os pais ficarem com raiva ou, não sei, ficarem contra os filhos. Então a gente tem que também se atentar, não só aos nossos pais, a gente tem que também estar no corpo, a gente tem que orar, a gente tem que buscar para que não venha cair sobre as nossas vidas. Amém. Muito bom. Boa colocação. Júlia, tem alguma coisa a falar? Como falar mais do que ela disse? Mas realmente, oração é o que eu tinha pensado. Orar, e às vezes fica difícil, vai pra madrugada, se ficou mais difícil, vai pro jejum, e tem todos os meios de graça aí pra gente usar. Realmente acontecem situações de que é perceptível que o adversário quer que a gente brigue, né? Que a família brigue. Mas os filhos sejam contra os pais, os pais sejam contra os filhos. Mesmo nas vidas dos crentes mesmo. Isso acontece dentro da casa de quem serve ao Senhor. Mas é sabedoria de saber conversar, de saber, mãe, aqui, ô pai, vamos orar, vamos fazer um jejum por isso, vamos orar juntos, às vezes é muito importante. Não orar cada um no seu canto, sentar, porque o nosso Deus, ele é poderoso para livrar a gente de qualquer seta, né? Muito bom. Esse aspecto é bom, porque, na verdade, tem um fator também que leva muito a sociedade de hoje a cumprir essa profecia. É a maneira como no mundo as pessoas vivem com relação a pais e filhos, né? Então, às vezes, maus exemplos de pais levam filhos contra pais, maus exemplos de filhos levam pais contra filhos. E a gente, graças a Deus, na obra do Senhor, na presença do Senhor, nós temos isso que vocês estão falando. A gente tem esse diálogo, a gente tem a oração, a gente tem uma postura de servo do Senhor diante de um mundo extremamente confuso em conceitos, confuso em vários tipos de ideologias que se prega hoje em dia, aquilo que é contra a família, contra casamento, contra uma série de coisas. E a gente, então, como servo do Senhor, a gente tem esse diálogo, né? O diálogo da oração, isso é uma grande bênção, né? Amém, muito bom. O nosso assunto vai chegando aqui ao final, porque o nosso tempo já está começando a se tornar aqui, a chegar ao final. E com isso, então, nós terminamos aqui mais esse episódio. Eu quero me despedir aqui das nossas convidadas. Nicole, muito obrigado por ter vindo. A paz do Senhor. Obrigada, Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. Você também, Júlia, muito obrigado por ter vindo. A paz do Senhor. Obrigada, pastor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. A você, então, a próxima vez estaremos falando sobre um outro campo de aplicação na vida do jovem. Eu quero você conosco, participando aqui, compartilhando o nosso link. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.